Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós fomos estudar o livro de João e na sequência nós estamos agora no capítulo 9. E aí eu vou abordar versículo por versículo, no qual a gente vai aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção, para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem abençoado a nossa família, o nosso lar e tem nos livrado do mal, Senhor. Por isso nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. E te somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, pelos Seus poderosos feitos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós, e as bênçãos que tem proporcionado a cada dia. Agora, Senhor, abençoe esse momento, que o Seu Espírito Santo possa fazermos compreender tudo aquilo que nós vamos estudar. E seja tudo feito para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. É que te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos estar início lá no capítulo 9, o qual o título diz A Cura de um Cego de Nascença. Então, lá no versículo 1, fala desse cego que era um homem cego de nascença, que era um mendigo. Isso está lá até no versículo 8, depois a gente vai ver. Os mendigos costumavam ficar na sinagoga, quer dizer, na porta da sinagoga, A sinagoga naquela época era o templo ali, onde adorava a Deus. Mas nas portas da sinagoga para receber as esmolas, os que iam ali adorar a Deus. Sendo assim, é bem provável que isso tenha acontecido no próximo ao templo, pouco depois do debate entre Jesus e os fariseus, registrado lá no capítulo 8, quando nós já estudamos. Aí um dos discípulos perguntou, mas quem pecou? Está ali no versículo 2. Era comum supor que uma enfermidade era consequência do pecado. Todos acreditavam que os pecados cometidos por um bebê, ainda no ventre, ou por seus pais, faria com que ele nascesse com uma enfermidade. Jesus descartou ambas as possibilidades. Já no versículo 3, Deus permitiu que aquele homem nascesse cego, para que Jesus o curasse, e assim revelasse as obras de Deus, ou seja, seu poder de cura. Imagine por quantos anos aquele homem carregou o fardo da sua cegueira, até chegar a hora de ser usado para a glória de Deus. Que esse exemplo sirva de consolo para aliviar nossa dor e nossas aflições, enquanto esperamos no Senhor. Já no versículo 4, João fala que faça as obras, enquanto é dia e noite. Aliás, isso aí não é a palavra de João, desculpe, é a palavra de Jesus, que faz as obras, Vamos lá ler no capítulo, devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Tá? Porque naquela época não tinha iluminação elétrica, Então, o que acontece? O pessoal fazia todos os afazeres durante o dia, Porque aí o que acontece? À noite, só tinha aquelas candeias de luz, Aquelas tochas e tal para iluminar. Mas não era uma iluminação assim muito boa, então não tinha condições de trabalhar à noite. Então, Jesus falou muito bem, em verdade, que teria que fazer a obra durante o dia. Aí ele fala sobre uma referência à obra terrena de Jesus, que logo chegaria ao fim. Tá? E no versículo 5, pela segunda vez, Jesus declara, eu sou a luz do mundo, palavra de Jesus, que a gente pode comparar lá com João 8,12. Já no versículo 6, cuspiu na terra e com saliva fez lodo. Misturar terra e saliva era uma prática muito comum para tratar a infecção nos olhos. Jesus deve ter usado o lodo para dar ao homem uma oportunidade de colocar em prática a sua fé ao lavar os olhos. Quer dizer, essa questão que muitos pensam, por que Jesus usou, ali cuspiu na terra e com aquele lodo, vamos dizer assim, aquela lama,
ele passou, porque aquilo ali já era uma prática que eles usavam isso nos olhos para curar, às vezes, uma problema de secura nos olhos, alguma enfermidade, até porque a terra, a gente sabe que tem sais minerais, tem algumas substâncias que pode até ser usado para a cura. E já no versículo 7, fala que ele deveria ir lá em Siloé, né? Ele vai e lava no tanque de Siloé, que era um tanque no qual chorrava-se água ali, e aí a pessoa poderia se lavar ali os olhos. Conforme Ezequias cavou um túnel em meio à rocha firme para transportar a água de Gion até o tanque de Siloé. Isso está lá em 2 Reis 20:20 e 2 Crônica 32:30. João explica que o nome Siloé significa enviado, pois Jesus havia anunciado que fora enviado por Deus. Tá? E na questão do versículo 8 ao 12, a gente fala sobre os vizinhos relutaram em acreditar no milagre. Tá? Porque os vizinhos daquele homem não estavam acreditando que um homem tinha nascença, né? Na verdade, ele nasceu criança, mas é bebê, vamos dizer assim. Depois ele ficou homem, mas ele já era cego há muitos anos, porque ele já era homem, né? E veja como o cego passa a conhecer mais de Jesus depois de ser curado. O homem chamado Jesus, conforme o versículo 11, um profeta no versículo 17 e o homem de Deus no versículo 33, que o Filho de Deus no versículo 35 e 38, porque essas foram as palavras de Jesus na sua identificação como um profeta, um homem de Deus e um filho de Deus. Já no 13 e 14, já que o homem fora curado em um sábado, seus vizinhos levaram os fariseus, que era proibido trabalhar no sábado, né? Porque naquela época eles não trabalhavam no sábado, então qualquer que trabalhava, eles achavam que estava pecando. Mas Jesus não pecou, porque Jesus sempre foi o Senhor dos sábados, entendeu? E já no versículo 15, hoje me lodo sobre meus olhos e lavei e vejo. Isso foi palavra lá do cego, né? Falando que já tinha sido curado. E a resposta do homem aos fariseus foi mais curta que a resposta dos amigos e vizinhos, conforme lá no versículo 11. É bem provável que a impaciência do homem exterioriza com mais ênfase pouco diante e tenha se iniciado neste ponto. Já no versículo 16, alguns dos fariseus diziam outros, os fariseus não acreditam que Jesus era de Deus, porque ele havia curado no sábado, quebrando assim a tradição oral acrescentada à lei com o passar do tempo. Que essa era aquela lei que foi dada a Moisés. Mas aquilo era naquela época que eles deviam trabalhar de segunda, de domingo a sexta, e não trabalhava no sábado. Seus discípulos, então, analisaram os milagres de Jesus com sinceridade e chegaram à conclusão que ele é Deus, né? Já no versículo 17 e 21, o cego concluiu que Jesus era um profeta, mas isso não significa que ele havia entendido que Jesus era o Messias. Já no 22 e 23, ser expulso da sinagoga era o mesmo que ser excluído. Os judeus adotavam 3 tipos de exclusão. Primeira, por 30 dias, quando esse excluído tinha que ficar a 2 metros de distância de qualquer pessoa. Segundo, o tempo indefinido, quando o excluído ficava apartado de toda a comunhão e adoração. E terceiro, exclusão completa, quando o excluído era expulso para sempre. Tais condenações eram encaradas com muita seriedade, porque ninguém poderia ter negócio algum com alguém que fosse expulso da sinagoga. Quer dizer, era uma pena que não era pouca não, né? Já no versículo 24, nós temos ali, os fariseus mandaram o homem dar glória a Deus, porque assim todo o mérito pelo milagre seria reputado somente a ele, conforme Juízes 7:19 e 1 Samuel 6:5. E depois de tentarem colocar a palavra na boca do homem, eles ainda disseram que sabiam que Jesus era pecador, que é mentira, né? Segundo eles, curar no sábado era violar a lei. Assim, segundo o julgamento deles, Jesus era pecador. Tá, aí como Jesus curou no sábado, quer dizer, fez um bem no sábado, ele era considerado pecador.
Já no 25, sem estar um pouco interessado em disputas doutrinárias, o homem tem o seu testemunho refutável, havendo ter sido cego e agora vejo. Foi o que ele falou lá no versículo 25. Eu sei que ele falou que eu era cego e agora vejo. Isso que era importante, né, para ele. Já no versículo 26, fala que o que te fez ele? Uma pergunta, como um advogado que tenta enfraquecer as declarações de uma testemunha. Eles tentaram mais uma vez refutar a prova do milagre. Quer dizer, os fariseus ficaram insistindo, né, para saber que se foi Jesus mesmo que tinha curado. Já no 27, ao perder a paciência com aqueles que não queriam crer e o que estava diante de seus olhos, o homem se recusou a contar novamente. Ele tinha acontecido e disse sarcasticamente: já vos disse que não ouviste, para que quereis tornar a ouvir? Quereis, pois, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Quer dizer, já no 28 e 29, discípulo dele seja tu. O homem não havia dito que seria ser discípulo de Jesus. Ele apenas perguntou se, porventura, aqueles líderes judeus não estavam tão interessados no que havia acontecido, porque tinham interesse em tornar discípulos de Jesus. Tá? Já no 30, desde o princípio nunca se ouviu. Não há nenhum relato da cura do cego em todo o Antigo Testamento. Quer dizer, não foi talvez o primeiro cura de um cego ali que Jesus curou. Porque desde o princípio do mundo nunca se ouviu, não há nenhum relato de cura de um cego em todo o Antigo Testamento. Quer dizer, a Bíblia não fala que anteriormente, o Novo Testamento, né, na época de Jesus, ninguém tinha havido sido curado da cegueira. Já no 34, os incapazes de responder à argumentação do homem curado, os fariseus se expulsaram, nascido todo em pecados. Com tal acusação, eles estavam dizendo que a cegueira do homem era a prova de seu pecado, justamente o que Jesus havia negado. Quer dizer, então, eles fizeram eles não aceitaram o cego mais na sinagoga, expulsaram o cego, conforme foi eleito lá no versículo 22, 23, expulsaram o cego porque achava que ele estava mentindo, entendeu? Essa questão. Então, na verdade, eles só queriam prejudicar e não acreditar que Jesus era o Messias, quer dizer, os fariseus. Já no 35 e 36, que fala, quem é ele o Senhor para que ele creia? Que isso é a palavra de Jesus. A fé que tem objeto não é a fé que salva, e sim Jesus. Portanto, a fé é apenas um meio que nos conecta ao Senhor Jesus Cristo. Já no versículo 37 e 38, veja como um homem que foi curado passa a entender melhor quem é Jesus ao longo desse capítulo. Primeiro, ele o chama de um homem, versículo 11. Depois de profeta, versículo 17, como nós já falamos. E finalmente ele entende que Jesus é o Filho de Deus, no versículo 35 e 38. Esse entendimento é semelhante ao demonstrado pela mulher samaritana, lá em João, que nós já estudamos o capítulo 4. Já no 39 a 41, eu vim a este mundo para juízo, foi o que Jesus falou. Jesus não veio a este mundo para exercer o juízo, conforme João 3,17. No entanto, o desfecho inevitável de sua vinda será o juízo, pois muitos se recusarão a crer. João 3,18. Já que Jesus é a luz do mundo, ele veio para dar visão ao cego e a cegueira aos que pensam em ver. Quer dizer, o verdadeiro cego não é aquele que não enxerga, mas aqueles que não querem crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, né? Que ele veio com esse propósito apenas para mostrar que ele é o Filho de Deus, porque ninguém poderia fazer milagre. A prova disso que no Antigo Testamento havia vários homens de Deus, como a gente pode ver Abraão, Isaac, Jacó, homens que eram tementes a Deus, como o próprio Moisés, né? Davi, Salomão, Jeremias, Isaías, Ezequias, quer dizer, Isaías já falei, todos esses profetas, como esses profetas menores, Amós, Ageu e outros, entendeu? Zacarias, Malaquias,
mas eles não tinham curado nenhum cego. E Jesus veio porque ele era o próprio Deus. Embora ele era homem também, ele sentia todos os nossos sentimentos que nós sentimos, dores, né? A tristeza e tudo, a alegria, mas ele também, ele sofria. As coisas que a gente sofria, a tristeza, né? Ele tinha misericórdia, né, dessas coisas todas. Então, tudo isso prova que ele, embora sendo Deus, também era homem, né? E o que aconteceu? Eles não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus, era o Salvador do mundo. Mas esse cego, ele foi o primeiro homem a ser curado da sua cegueira. E ele creu em Jesus, de três formas: como um profeta, né? Como o Filho de Deus, né? E como finalmente o Salvador do mundo. Tá? Então é muito importante que a gente creia que Jesus é o Senhor e o Salvador. E agora eu acho que está para nós pegarmos a parte de João 10, que é o próximo capítulo, que o título vem Jesus, um bom pastor, depois tem um título, a incredulidade dos judeus, e acho que a gente está para pegar, porque esse foi bem curtinho, esse capítulo 9. Então vamos dar continuidade ao João 10. Já em João 10, fala que Jesus viaja para Jerusalém, no versículo 1, para a festa dos tabernáculos, conforme João 7, 2 a 10. E todos os eventos narrados entre João 10, 7, 10 e 10, 39, aconteceram durante a visita de Jesus a Jerusalém. Portanto, o capítulo 9 e 10 estão intimamente ligados, indicando que Jesus tinha em mente os fariseus, quando pronunciou publicamente a palavra do capítulo 10. O curral das ovelhas era um local cercado por muros ou cerca, e como geralmente só havia uma porta ou entrada, o curral, às vezes, ficava com uma gruta, por outra parte. Os fariseus mantinham seu poder por meio ilícito. Um ladrão rouba em segredo, e um salteador age abertamente e com violência. Já no versículo 2, fala que, ao contrário do ladrão, o verdadeiro pastor entra pela porta, que o verdadeiro pastor é Jesus. E ele não invade a porta, ele bate na porta do nosso coração. Aqueles que querem que Jesus entre, ele entra. Mas se você não quiser aceitar Jesus, se você não quiser ter ele como Salvador e Senhor, ele não obriga a você fazer isso. O porteiro, nos versículo 3, fala que o porteiro é auxiliar do pastor. E a descrição o chama pelo nome, expressa um convite pessoal, e não uma ordem autoritária para tratar todos pelo nome, dar nome às ovelhas, para uma prática antiga, conforme Salmo 147, 4 e Isaías 40, 26. Este era uma prática dos auxiliares dos pastores, que tinham em seus cuidados uma porção do rebanho de Deus, conforme 1 Pedro 5, 2. No versículo 4, tira para fora, né? Deixar no versículo 4 aqui, tira para fora. Isso é Jesus falando, né? Que ele diz lá, quando se tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Tá? Então, é a tradução das mesmas palavras que os fariseus usavam em João 9, 34 e 35, para expulsar o cego de nascença. Os falsos pastores expulsam as ovelhas para se livrar do problema. Os verdadeiros pastores levam as ovelhas para o campo, para alimentá-las, e as ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor. Já no versículo 5, diz, de todo modo, nenhum seguirão o estranho. Isso é a palavra de Jesus. Entrando estranho e todo aquele que a ovelha não conhece, e não necessariamente um ladrão, salteador. As ovelhas não seguem. O estranho, mesmo que ele use o chamado pastor, imite sua voz. Quer dizer, nem todos são ladrões, mas aqueles que não seguem, a ovelha que não segue o pastor, é porque não lhe conhece. Né? Já no versículo 6, mas eles não entenderam.
Tá? Jesus fala isso. Aqui Jesus está referindo aos fariseus descritos em João, né? Que eles não entenderam essa questão das ovelhas do pastor. Já no 7 ao 18, todos os pastores de Deus devem ler 1 Pedro 5, versículo 1 a 4, junto com essa passagem. Né? Depois os irmãos e as irmãs ler, né? Para entender. Eu não vou ler agora porque a gente vai perder muito tempo. Então, eu repetindo, lê 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4, tá? Junto com essa passagem lá do versículo 7 a 18. Que a gente até vai ver aqui é o 7. Já no versículo 7, nos versículos de 1 a 5, Jesus é o pastor. Aquele é a porta. Alguns pastores passaram a noite deitados junto à porta do aprisco. Deste modo, as ovelhas não podiam sair, e os animais selvagens ficavam com medo de se aproximar-se. Portanto, o pastor também era a porta. Né? Já no versículo 8, os ladrões e salteadores eram os fariseus. Isso ele explicando, né, o significado ali que Jesus tinha falado, que é conforme o versículo 1. Jesus é o bom pastor, ele nos dá a vida espiritual e acesso ao alimento espiritual, que é a palavra dele. Já no versículo 10, que ele fala com abundância, os ladrões tiram a vida, o pastor a concede, quer dizer, Jesus concede a vida com abundância, né? Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E a vida abundante envolve salvação, provisão e cura, né? E muito mais. A vida aqui é a vida eterna, e a vida é de Deus. Já no versículo 11, Jesus é o bom pastor, que dá sua vida pelas ovelhas, conforme João 3,16 e 1 João 3,16. Quer dizer, João 3,16 e depois 1 João 3,16. Ao contrário dos ladrões malignos que tiram a vida delas, quer dizer, das ovelhas, né? Enquanto o substantivo vida expressou no versículo 10 e se refere à vida eterna. Aqui ele se refere à vida física. Jesus entregou sua vida física para nos dar a vida eterna. Quer dizer, quando eu falo que no caso, a vida delas, que as ovelhas, é a nossa vida. Porque se Jesus é o nosso pastor, nós somos as ovelhas de Deus, de Jesus, né? Que é o próprio Deus. Já no versículo 12 e 13, o mercenário é um pastor contratado, o empregado que cuida do rebanho, visando apenas seus próprios interesses. Quando o mercenário vê um lobo chegando, ele foge e deixa as ovelhas, que não é o caso de Jesus, que Jesus está sempre a nos proteger, que ele é o bom pastor, como fala aqui no versículo 14 e 15, né? Que diz, o bom pastor conhece muito bem suas ovelhas, e dele é conhecido. A comunhão entre Jesus e seu servo é a mesma que entre o pai e seu filho. Já no versículo 16, as outras ovelhas não eram os judeus que viviam em terra estrangeira, mas os gentios. Os judeus perguntaram se Jesus partiria para ensinar os gentios, conforme João 7,35. Aí então Jesus declarou que tinha ovelhas entre os dispersos. Um rebanho aponta para a salvação do gentio e a fundação da igreja, o qual os judeus e gentios convertidos formariam um só corpo espiritual. 1 Coríntios 12, 13, Gálatas 3, 28 e Efésios 2, 16. Por ser o bom pastor, lá no versículo 17 e 18, Jesus tem o poder, ou seja, a autoridade, e podia não somente entregar sua vida voluntariamente pelas suas ovelhas, conforme o versículo 11, 15 e 17, mas também se tornar a tomá-la. Ninguém mais, a não ser Deus, poderia fazer isso. Já no versículo 19, 21, depois de narrar a metáfora de um bom pastor, feita por Jesus, João faz um comentário muito apropriado. Na metáfora, Jesus é o bom pastor, cujas ovelhas ouvem sua voz, embora haja ovelhas que não têm ouvidos. Quer dizer, são aqueles que dizem crer em Jesus, mas não estão ouvindo a sua palavra, né? E às vezes não segue Jesus, são aqueles desviados, né? O comentário de João tomou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, verdadeiros segundo o propósito do seu evangelho. Revela que alguns creem e outros não. Esse é o mesmo tipo de divisão relatado em João 9,16,
por mais que as pessoas vejam o mesmo milagre, recebam o mesmo testemunho, não significa que elas chegarão à mesma conclusão. Veja o que diz o apóstolo Paulo sobre isso em 2 Coríntios 2, 15 e 17. Quer dizer, às vezes Jesus faz uma cura nos nossos familiares, na nossa própria vida, e muitos não reconhecem. Tem gente que acha que foi o remédio que curou, que foi um médico, mas que não foi Jesus que curou. Então, o que acontece? Nem todos chegarão à mesma conclusão, que Jesus é quem salva, que liberta e que cura. Já no versículo 22, os eventos narrados em João 7, versículo 1 a 10, capítulo 10, 21, ocorreram durante a festa do tabernáculo, em meados do mês de outubro. A festa de dedicação era celebrada 8 dias, no fim do mês de dezembro. Então havia se passado 2 meses entre os versículos 21 e 22. João relata que os eventos de João 10, 22 aconteceram no inverno, não para ser específico em relação ao tempo, mas para explicar que o Senhor escolheu um lugar seguro para ensinar, conforme versículo 23, que a gente vai ler agora. O templo era rodeado por um pavilhão chamado Pórtico de Salomão, uma longa galeria formada por colunas que ficava no átrio do templo, talvez no lado oriental. Já no versículo 25, respondeu-lhe Jesus. Jesus lembrou os líderes judeus de sua palavra e de obras. Ele era o Messias e havia tido isso. Ele dissera à mulher samaritana que era o Messias, conforme João 4, 25 e 26. Bem como ao cego de nascença, em João 9, 35 e 37, como já lemos hoje. Suas obras incluem todo o milagre que realizou, nos quais testificava ser ele o Messias, conforme João 20, 31. No entanto, Jesus não costumava dizer publicamente que era o Messias. Ele tinha controle emocional e não cedia à pressão das pessoas. Seu método consistia em dizer publicamente tudo sobre ele próprio e que levaria à conclusão do que ele era o fato Messias, embora ele só tinha dito isso de forma direta àquelas que acreditavam nele ou estavam prontos para acreditar. Jesus não criou robôs para serem seus seguidores, mas pessoas capazes de pensar, raciocinar, Ele instituiu um padrão de descoberta individual, gradual, para que as pessoas chegassem à descoberta por eles próprios. Quer dizer, Jesus não obrigava nada a acreditar nele, mas ele, através da sua palavra, dos seus milagres, seus prodígios, as pessoas chegavam à conclusão que ele era o Messias. Já no versículo 26, como já foi tem o título, aliás, as palavras de Jesus, durante a festa dos tabernáculos, Jesus disse aos líderes judeus que eles não faziam parte do seu rebanho, que eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que ele fazia os milagres e coisas, entendeu? Eles tinham dúvida no coração deles. Já no versículo 27 e 29, Jesus citou 3 características de suas ovelhas. Uma, ela que ouve a sua voz, conforme o versículo 4. Ele a conhece, conforme o Romanos 8, 29. E segundo, agora vem o segundo, eles o seguem, que é o segundo, O seguir das ovelhas é uma metáfora sobre a fé. Outras metáforas sobre a fé nesse evangelho são beber água, comer o pão, comer a carne e beber o sangue, que é a Santa Ceia, nunca hão de perecer. No texto grego, há um duplo sentido para o verbo perecer. Jamais perecerão e não perecerão por toda a eternidade. Ninguém pode roubar-lhe a vida eterna, e as mãos do Pai são mais poderosas que qualquer inimigo. Já no versículo 30, eu e o Pai somos um, Jesus falando. Os judeus que se opõem a Jesus entenderam muito bem que ele estava afirmando ser Deus. Já no 31, outra vez, ali no 31, a gente vê aqui que Jesus fala. Não, aí não é Jesus que fala, é João. 31, outra vez, essa não foi a primeira vez que os líderes judeus pegaram em pedras para atirar em Jesus, conforme João 8, 59. Aquele que não pode resistir à verdade com seus argumentos sempre procura silenciá-la pela força. Então, já no 32 e 33, mas pela blasfêmia,
Por exemplo, ali no 32, 33, o que Jesus fala? Mas Jesus lhe disse: tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes do meu Pai, por qual deles me apretejarás? Jesus perguntando. A responder os judeus, no 33, não te apretejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, porque tu és o homem e fazes Deus a si mesmo. Quer dizer, Jesus, embora ele fazia milagre e os outros não faziam, ninguém conseguia fazer esses milagres que Jesus fazia. Até mesmo a questão que ele fez o primeiro milagre de um cego, então era para crer. Não, se ele conseguiu fazer esse milagre, curar um cego, é porque de fato ele é um homem, vamos dizer assim, sobrenatural, é um Deus, ele está falando a verdade, porque ele fazia esses milagres, ele estava esse exemplo, esse testemunho, mas mesmo assim eles não acreditavam, e muitas vezes, por Jesus dar a entender ou dizer que era o Messias, eles queriam matá-lo, apedrejá-lo, porque achavam que ele estava blasfemando, É claro que hoje, nós, no século XXI, se a gente chegar e disser, como às vezes aparece, algum dizendo assim, eu sou Messias, eu sou Cristo, quer dizer, vem um anticristo aí, Mas não, ninguém conhece, está blasfemando, porque na verdade nós não somos. Jesus já veio, foi morto, ressuscitou e vai voltar. Foi ascensão aos céus e retornará. Já no versículo 34, no Antigo Testamento, os juízes eram chamados de deuses, pois exerciam o direito de julgar de modo soberano como o próprio Deus. Foi assim com Moisés, a quem Yahvé disse que seria, disse que seria como Deus para Arão. Ele seria uma voz e um profeta para Moisés. A passagem de Salmo 82,6, citada aqui, refere aos juízes que violavam a lei. Em outras palavras, Jesus dizer que como o nome de Deus for aplicado por ele próprio a meros homens, não seria insensatez ou até mesmo blasfêmia, aplicando aos filhos encarnados. Quer dizer, até que Jesus ainda falasse que era Deus, lá no Antigo Testamento, lá com o Arão e com Moisés, na questão lá dos juízes, eles eram considerados até como deuses, Talvez por isso que os juízes hoje aqui no nosso país, aqueles que têm a magistratura, muita gente diz, eles parecem que são Deus, porque são juízes, mas na verdade há um único Deus e um juiz de todos os juízes, um rei dos reis, Senhor dos senhores, que é Jesus e o Pai, e o Espírito Santo, que é a Trindade, que são Deus, e a unidade de Deus, que é a figura da Trindade. Mas eles acreditam que o juiz era Deus. E já no versículo 35 e 36, a Escritura não pode ser anulada. Na verdade, não pode ser desfeita, destruída. Essa é uma promessa e declaração sobre a inerência das Sagradas Escrituras. Veja como Jesus torna-se verdadeiro, seu argumento baseado na fidelidade da Escritura. Quer dizer, Jesus sempre baseou a sua palavra na Escritura, aquilo que Deus já tinha revelado ali no Antigo Testamento. E já no 37, 38, crede nas obras, Jesus falando, que ele faz. Jesus pediu aos líderes judeus que considerassem pelo menos seus milagres, pois eles demonstravam sua deidade. Veja que a questão principal aqui é crer. João jamais tirou de cena a condição única para nascer de novo. O verbo traduzido por crer é usado 99 vezes nesse evangelho, para você ver. Já no 39, mas ele escapou das suas mãos. Ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão de Jesus, conforme o versículo 28. E já no versículo 40 a 42, os últimos versículos, além do Jordão, essa permanência provisória na Pérea também é relatada em Mateus 19:1 e Marcos 10:1. E assim nós encerramos hoje o capítulo 9 e o capítulo 10, e na próxima semana nós vamos começar a ler o capítulo 11, que tem 57 versículos, e a gente vai estudar um por um. Agora, eu pedi aos irmãos e às irmãs que já lessem na semana esse capítulo 11,
para quando a gente vê aqui, tá, esse estudo da palavra de Deus, em João, lá no capítulo 11, já tivesse um certo conhecimento, né, desse capítulo. E aí fica mais fácil para nós entendermos aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo estudado. Então, o importante é a gente ler esse capítulo 11. É uma passagem até que fala sobre Lázaro, né? Que Lázaro adoece, morre, entendeu? Então, aí Jesus vai e cura Lázaro, né? Ressuscita Lázaro, é onde ele manda tirar a pedra, né? Depois de Lázaro estar 4 dias no sepulcro, Jesus ressuscita. E aí, depois que Jesus fez esse grande milagre, né? Na vida de Lázaro, aí lá os fariseus tentaram matar Jesus. E a gente vai abordar isso no capítulo 11. Então, vamos orar a Deus agradecendo por mais essa aula e pedindo a bênção para todos nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Obrigado por cada vida que vai assistir, Senhor, através dessa live, né, das redes sociais, que possa estar abençoando cada família, cada lar, cada vida, Senhor. Tanto discernimento, sabedoria, orientação, e que compreensão, através do Santo Espírito, possa fazer compreender cada vida, a necessidade de nós cremos em Jesus, a necessidade de termos Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele é que salva, é que liberta, é que cura verdadeiramente, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe essas vidas, façam compreender que o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, Senhor. E que o Senhor possa libertar todas as vidas, Senhor, que estão em dúvida, aquelas que estão presas pelo pecado, aquelas que estão cativas, Senhor, às vezes pela idolatria, Senhor, às vezes pelo engano, pela mentira, Pai. Mas, Senhor, que o Senhor mostre através do seu Santo Espírito, Senhor, porque eu sou mero professor que apenas mostra a tua palavra, mas o Senhor que faz entender, compreender através do seu Santo Espírito, Senhor. É por isso que a tua palavra diz que é o seu Espírito Santo que faz tanto compreender, Senhor. Por isso, Senhor, que compreende o juízo, convence do juízo do pecado, Pai. Por isso, Senhor, venha nos abençoar, venha nos guardar e livrar todo o mal. Dá-nos um domingo de paz, de alegria, na Tua presença, Senhor, e abençoe nossa semana, que possa ser uma semana abençoada, uma semana próspera. E livra-te todo o mal, dessa violência que nos assola tanto, Senhor, na nossa cidade, nossa rua, e que no nosso estado, no nosso Brasil, e que essa nação possa ser abençoada. Livra-te do mal, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus a todos e Shalom. Que Deus abençoe a todos.